Glória a Deus. Nós saudamos e desejamos a todos a paz do Senhor Jesus. Saudamos também os irmãos que estão ligados conosco via satélite, também com a paz do Senhor Jesus. Queridos, nós vamos abrir a palavra do Senhor na primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso 1. Primeiro livro de Reis 17, 1. Nosso assunto é a carreira do obreiro. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses dias nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Até aí. Quando nós falamos da carreira que nos foi proposta em Jesus, nós precisamos primeiro entendermos de onde nós viemos. Nós precisamos entender de onde Deus nos tirou, aonde nós estávamos antes de o conhecer. A palavra de Deus, ela é enfática, e Elias era conhecido como Elias o tisbita. Deus queria que ele fosse conhecido assim. Ainda que Deus estivesse usando aquele homem no decorrer da história de uma forma poderosa e maravilhosa, mas ele trazia consigo Elias o tisbita, para não se esquecer da sua origem, não se esquecer do local onde Deus o tirou, a obra que Deus realizou na sua vida. E cada um de nós aqui pode meditar nesta manhã de onde Deus te tirou, a obra que Ele fez em você, quem você era, aonde você estava, o que você estava fazendo. Que privilégio é sabermos que o Senhor olhou para nós e, não vendo nada de bom, nos amou, nos escolheu, nos chamou, nos capacitou. O chamado para a salvação, nele está um caráter da instrumentalidade. Isso é, Deus chama o homem para fazer dele um instrumento nas mãos. Você foi chamado para ser um instrumento nas mãos de Deus. Mas você não pode deixar, você não pode se esquecer que a maneira como Deus vai te usar, não é para engrandecer, não é para exaltar o homem, mas para exaltar o nome de Jesus. Deus não precisa de estrelas. A obra que o Espírito Santo realiza, ela não necessita de estrelas. Até porque estrelas só podem brilhar na escuridão. E sobre a igreja está a luz do Senhor Jesus. A igreja não caminha em trevas, mas ela tem a luz da vida. Então na obra do Espírito não cabe estrelas, não há espaço para isso. Nós não podemos esquecer, queridos, de onde viemos, tisbitas. Elias não veio, ele não frequentou a escola de profetas. Elias não veio da classe sacerdotal. Deus amou Elias, sabendo Deus quem era Elias. E você vai ver lá na carta de Tiago, Deus ouvia a oração de Elias, e o Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Que privilégio
é sabermos quem nós somos. Mas Ele te amou, te escolheu, te capacitou para fazer de você e de mim uma bênção nas mãos dEle. E é por isso que não há espaço para esse tipo de pensamento, de entendimento. A obra de Deus não era de Elias. Elias foi levantado por Deus para entregar, para falar do Deus de Israel, de um Deus vivo, de um Deus que fala, de um Deus que tem uma direção, de um Deus que tem um projeto. Elias foi levantado em um momento especial na história de Israel. A palavra de Deus diz que o rei Acabe havia se casado com Jezabel, e Jezabel havia trazido para dentro do reino seus deuses. A heresia, a apostasia estava estabelecida ali. Elias tinha uma mensagem poderosa para se opor àquela apostasia. E a igreja, cada um servo de Deus precisa entender, Deus levantou essa obra e Deus nos comissionou. Nós temos uma mensagem para o mundo. A mensagem da igreja, ela é uma mensagem que ela se opõe a essa apostasia. A apostasia, ela já está estabelecida. E a igreja fiel, ela tem uma responsabilidade. Ela tem que dizer aquilo que o Espírito Santo, ele te comissionou, ele te capacitou para, ele colocou nos nossos lábios uma mensagem. A mensagem, e nós não abrimos mão dela. Nós não vamos abrir mão. A Bíblia diz, não removais os marcos antigos. Nós não vamos abrir mão daquilo que o Senhor nos deu. Nós não podemos abrir mão da obra que o Espírito Santo estabeleceu, das doutrinas que Ele nos deu. Nós chegamos até aqui com experiências com Deus. Não chegamos até aqui firmados em homens, mas chegamos até aqui firmados no poder de Deus. Elias tinha uma mensagem, ele estava comprometido com o Deus que havia o chamado. Era o compromisso dele para se opor àquele governo apóstata. Queridos, Deus, ele opera primeiro em nós, para depois operar através de nós. Elias, você vai ver, por exemplo, a figura de Moisés. Deus foi preparar Moisés por 80 anos, para depois usar Moisés por 40 anos. A Bíblia diz, seja o homem primeiro provado, e se for aprovado, então sirva na casa de Deus. E nós estamos aqui com obreiros, com diáconos, com homens que almejam o episcopado, irmãs que fazem parte do trabalho de crianças, professoras, irmãs que estão à frente de senhoras, gente que o Senhor chamou para estar à frente da igreja. E é importante nós entendermos o chamado de Elias, a posição de Elias que ele havia assumido diante do Senhor, o compromisso que ele tinha com o Deus de Israel. Agora, a mensagem de Elias agradou a Acabe? Agradou a Acabe a mensagem de Elias? A mensagem de Elias não agradava a Acabe. Acabe, ele estava muito interessado na mensagem dos profetas de Baal, porque falava o que Acabe queria ouvir. E na obra, o Espírito Santo, ele não fala aquilo que nós queremos ouvir. Pastor Gedeuti sempre diz uma coisa que diz assim, o Espírito Santo nos contraria. E como é bom sermos contrariados pelo Espírito Santo. Como é bom sabermos que o Senhor está no governo. Como é bom sabermos que a obra, ela não depende da razão, daquilo que está no homem, mas ela depende de um Deus que vai à frente do seu povo. Acabe estava vivendo um momento terrível, porque Israel caminhava debaixo daquela apostasia, que ele havia permitido entrar no reino. E agora Elias estava ali, posicionado. Acabe não aceitou. Por 3 anos e meio não choveu. E a Bíblia diz que Deus deu uma orientação a Elias. Elias, se esconde, Elias.
se esconde no ribeiro de Querite. Pode ir passando, querido. Passando. Isso. Se esconde. E a palavra para nós como pastores, a revelação nos esconde. A revelação nos preserva. O Senhor não disse a Elias simplesmente: Elias, vá até o ribeiro de Querite. O Senhor não disse isso. O Senhor disse: esconde-te no ribeiro de Querite, Elias. Porque quando Deus fala, Ele nos esconde. O pastor, quando ele toma decisões de posse da revelação, a revelação nos preserva. A revelação nos livra das investidas de Acabe e de Jezabel. A palavra de Deus diz assim: Acabe e Jezabel é o consórcio do mal. Acabe é o adversário. Jezabel é a carne. A carne e o adversário juntos é um consórcio que se opõe à obra do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz assim: a carne você resiste, né? Ao adversário resiste. A Bíblia diz assim: resisti ao adversário e ele fugirá de vós. A carne você foge, o adversário você resiste no poder do sangue de Jesus. A carne você foge. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz assim: foge, Timóteo, destas coisas. Foge da carne. Você quer servir a Deus, querido? Foge. E foi o que a palavra que Elias recebeu. Elias, se esconde no ribeiro de Querite. Se esconde. A revelação sempre nos preserva. E a palavra de Deus diz que em Querite, Elias foi alimentado por Deus, e Elias bebeu das águas de Querite. Quando o Senhor orienta alguma coisa para os seus servos, aquilo que o Senhor orienta é bênção para nós. A revelação do Senhor é o combustível do crente. Como é bom podermos ouvir Deus falar, queridos. Se o Senhor disser para você: Deus te chamou para ser mensageiro, Deus te chamou, e Ele colocou nos teus lábios uma mensagem contundente, poderosa, gloriosa, para um mundo que caminha a passos largos para a apostasia, agora você vai se esconder. Elias se escondeu, bebeu das águas de Querite, e é importante dizermos uma coisa: Deus usou corvos para alimentar Elias. Por que Deus não usou um outro pássaro? Porque o corvo? Porque o Senhor queria deixar claro uma coisa: quando Ele quer abençoar um servo de Deus, Ele usa até o ímpio. Ele pode usar qualquer corvo, porque os corvos foram usados e os corvos traziam alimento para Elias. Teve um irmão que me procurou logo após aqui a mensagem, um diácono, e ele contou a experiência dele. Ele está ungido hoje, mas quando ele era diácono, ele estava desempregado, e ele estava procurando, não tinha achado nada, passou o dia inteiro procurando emprego, não conseguiu, e o pastor ligou para ele, disse assim: olha, o Senhor deu uma revelação para você pregar lá na igreja, lá no centro da cidade. E ele chegou, ele disse: eu passei uma luta terrível aquele dia. E quando eu cheguei à noite, diz ele, quando chegou à noite, tinha uma revelação. A revelação era para pregar sobre o Deus provedor. E ele disse assim: Senhor, eu estou nessa luta. E ele começou a pregar sobre o Deus provedor. Tinha entrado um casal naquela noite. E aquele casal, eles tinham o costume de fazer algumas doações em determinadas épocas do ano. Eles entraram eles estavam passando na rua, quando eles ouviram a voz do Senhor, e o Senhor disse assim: entra nessa igreja. Eles entraram. O irmão estava pregando. E quando eles entraram naquela igreja, quando o irmão subiu no púlpito, o Senhor voltou a falar aos ouvidos deles, e disse assim: esse é o homem que vocês vão ajudar. Aí eles acabaram
Acabou o culto, eles ficaram lá atrás, estenderam a mão, o irmão veio atender, e eles disseram: olha, você pregou sobre o Deus provedor. Eu não sei qual é a sua condição, mas nós tivemos uma experiência com Deus hoje. Deus falou conosco. E nós estamos aqui hoje porque nós ouvimos a voz do Senhor, e o Senhor disse que é para destinar a você aqui uma quantidade de alimentos. E ele não tinha nada em casa para comer. Mas ele estava pregando sobre o Deus provedor, porque a revelação de Deus nos esconde. E aquele casal levou o irmão para a casa deles. Quando o irmão olhou, precisou de chamar uma Kombi para pegar. E ele virou para mim e disse assim: pastor, aquilo que eles nos deram serviu para 4 meses. A minha esposa tinha passado no concurso, ele disse. E o concurso estava perto de expirar o prazo. E quando encerrou o último pacote de alimento, quando ele pegou o último pacote de alimento, ela virou para ele e disse assim: meu filho, amanhã nós já não temos nada. E eles entraram e disseram assim: vamos procurar aqui, no Diário Oficial. Olha que eles abriram a internet, estava o nome dela lá. Estava sendo chamado para o concurso. Esse é o Deus provedor. O Deus de Elias é o nosso Deus. O Deus que não desampara os servos. O Deus que Ele nos leva ao ribeiro de Querite, Ele nos esconde, e nós bebemos das águas de Querite. Deus usa até o ímpio para o servo ser abençoado e ser sustentado. Mas as águas de Querite se secaram. As águas da sua vida podem até se secar, mas a fonte que jorra na eternidade não seca nunca. A provisão pode acabar, mas o provedor continua vivo. O Deus provedor, Ele não falha, Ele é fiel, Ele está vivo. A provisão pode acabar, irmãos, mas o provedor está vivo. E o provedor virou para Elias e disse assim: Elias, sai de Querite e vai para Sarepta. Acabe e Jezabel queriam matar Elias. Elias tinha que percorrer a pé quase 150 quilômetros, 140 e poucos quilômetros, de Querite a Sarepta, ou em algumas bíblias como Zarefate. No reino de Acabe, Elias foi mensageiro de Deus, porta-voz de Deus. Em Querite, Elias foi moldado por Deus, porque a prova permite o homem ser moldado por Deus. Seja o homem primeiro provado. Mas faz parte da agenda de Deus você passar em Sarepta, porque Sarepta quer dizer fornalha de fundição. E a fornalha de fundição está na agenda de Deus, para Deus usar o homem. E Deus virou para Elias e disse assim: Elias, em Sarepta tem uma mulher que vai te sustentar. Quando Elias chegou à porta da cidade de Sarepta, tinha uma pobre viúva catando cavacos. E o Senhor disse assim: é essa mulher que vai te sustentar. O ministério, ele é sustentado pelo corpo. Não existe ministério sem igreja. Não existe ministério sem corpo. Não existe pastor. Só existe pastor porque existe igreja. Se a igreja não estiver orando pelo pastor, Elias não tinha nada. A mulher tinha em casa um pouco de farinha e um pouco de azeite. Elias não tinha nada. Deus às vezes leva o pastor para uma igreja, e o que ele vai ver na igreja? Ele vai ver na igreja o que Elias viu. A fome estava estabelecida em Israel, não chovia. O ribeiro de Querite tinha secado. A fome era algo terrível. Sem chuva. E Elias virou para ela e disse assim: me dá um pouco d'água. Ela disse assim: foi buscar água. E Elias disse: traz também um punhado de pão. E ela disse: meu senhor, o que eu tenho em casa é um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. É tudo que eu tenho.
e eu saí agora para pegar esses cavacos aqui, e vou preparar um bolo para comer, eu e o meu filho, porque nós vamos esperar a morte. Como é importante o ministério no Espírito, na vida da igreja. Quando o ministério está no Espírito, na vida da igreja, aquilo que a igreja tem, é suficiente para Deus operar um milagre. E Elias virou para ela e trouxe para ela o primeiro ensino, que é o ensino fundamental. Elias ensinou a ela o seguinte: faz primeiro para mim. Elias ali estava prefigurando, estava na tipologia da pessoa do Senhor Jesus. E é essa a função do pastor. O que você fizer, irmão, faz primeiro para Jesus. Busca o reino em primeiro lugar, porque as demais coisas o Senhor vai acrescentar. E a Bíblia diz que ela fez o bolo, e não faltou farinha na panela, nem azeite na botija. A farinha se multiplicou e o azeite também. Nós podemos dizer, nós somos um povo privilegiado, sabia, irmãos? Deus tem multiplicado farinha e azeite nessa obra. Nós estamos vivendo dia após dia. Quando você olha a mensagem, você abre a palavra, a Bíblia é uma fonte inesgotável. A farinha está multiplicando todo dia e o azeite também. Farinha na panela e azeite na botija é o alimento para a igreja, é a palavra. Farinha é a palavra. O azeite é a revelação do Espírito. O que alimenta a igreja é a palavra revelada pelo Espírito Santo. É isso que alimenta. Não é farinha pura não, viu? Pega um punhado de farinha e joga na boca. Vai engasgar com ela. Tem muita gente engasgando com Bíblia. Sabe por quê? Porque não tem revelação. Engasga porque não tem revelação. Mas a obra do Espírito só nos deu farinha e azeite. É a palavra revelada pelo Espírito Santo. É isso que nos alimenta. É isso que o Senhor nos ensinou nessa obra. Foi isso que o Senhor nos deu. Não faltou isso. Chegou um momento que o filho dela adoeceu. Morreu. Quando o filho dela morreu, ela foi até Elias e brigou com ele. Ela chamou Elias e começou a brigar com ele. O que você fez? Você veio aqui para lançar no meu rosto o meu pecado? Meu filho está aqui morto. Por que você fez isso? Como se Elias tivesse culpa. O pastor, ele recebe unção para sofrer com a ovelha. Não é para brigar com a ovelha. A unção que está sobre o pastor não é para brigar com a ovelha, é para sofrer com ela. É para fazer o que Elias fez. Elias não brigou com ela. Outro dia me contaram uma coisa, uma irmã foi pedir oração e ajoelhou-se e o irmão disse assim: mas qual o motivo? Não, esse motivo assim, não, a senhora pode se ajoelhar aí, isso aí acerta primeiro e depois. Não faça isso. Não faça isso. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não nos trata assim. O Espírito Santo é paciente e misericordioso conosco. Se não fosse, não teria ninguém aqui, viu? Ninguém. Se não fosse a misericórdia e a paciência de Deus, não ia sobrar ninguém, irmãos. E nós aprendemos com o Espírito Santo como ele nos trata. Você tem que tratar a ovelha do mesmo jeito que o Espírito Santo te trata. Ele não te expõe, ele não te ridiculariza, ele te corrige. Mas ele não te expõe, ele te corrige, e a correção é para fazer de você uma bênção, não é para te matar não. Ele não pode corrigir a ovelha até matar a ovelha. Elias viu, ela veio reclamando, e às vezes a ovelha está assim, né? Ela vem, pegou a criança morta, a mulher tinha a criança morta nas mãos, chegou até Elias e disse: está aqui, ó, meu filho morreu, e agora? Elias disse assim: me dá a criança morta, coloca nos meus braços. É a hora de cada um aqui chegar na igreja, pega o problema do seu irmão, aquele irmão do seu grupo de assistência, aquela irmã que está sofrendo, vira para ela, quando você sair do Manaim, chegou na igreja amanhã, vira para aquela irmã e diz assim: minha irmã, meu irmão, você não está sozinho, me dá o teu filho morto, coloca aqui nos meus braços. Elias pegou a criança morta,
Sabe onde ele colocou? Ele colocou na cama dele. Quando ele colocou a criança morta daquela mulher na cama dele, ele estava dizendo só uma coisa: enquanto essa criança estiver morta, eu não tenho lugar para descansar. E os homens e as mulheres de Deus não podem descansar vendo problemas na igreja. É necessário que haja uma reação. É necessário que você tome do braço do irmão que está sofrendo e diga: me dá a criança morta, transfere o seu problema para mim. Nós vamos orar juntos, nós vamos jejuar juntos, nós vamos madrugar juntos, e Deus vai nos dar uma bênção. A Bíblia diz que Elias pegou a criança e colocou na cama dele. É na cama, queridos, você não pode se acomodar vendo um problema na igreja sem orar. É fácil falar de problema, difícil é dar solução para eles, e solução é de joelhos. A solução vem de Deus, solução não vem de homens, solução vem de Deus. A palavra de Deus diz então, que depois que Elias ora pela criança, a Bíblia diz: Deus ouviu a oração de Elias. E quando Deus ouviu a oração, a criança voltou, tornou a vida. Elias pega a criança e devolve a mãe, ele chama a mãe e diz assim: mãe, eis aqui o teu filho. Elias não brigou com ela, disse: ó, tá vendo? Você me criticou, olha aqui, agora a criança está viva, você viu? Isso é para você aprender a não falar demais. Foi isso que Elias fez com ela? Ele só disse: toma aqui, toma a criança viva. Sabe o que ela disse para ele? Agora eu sei que tu és homem de Deus. Queridos, não é pregar bonito que te faz ser um homem de Deus não, viu? Enquanto a farinha está multiplicando na panela e o azeite também, não é pregar bonito, a oração bonita, o irmão prega bem. Olha, o que te faz ser um homem de Deus é quando você chora com a ovelha e você vê o problema resolvido na vida dela. Ela vai olhar para você e dizer: agora, só agora eu sei que tu és homem de Deus e que a palavra da tua boca é verdade. Pode pregar que eu vou ouvir, pastor. Agora, pastor, o senhor pode corrigir, porque a palavra que sai da tua boca é verdade. Pode falar. Agora eu sei que tu és homem de Deus. Quando você chora com a ovelha, você está em condição também de corrigi-la no espírito. Aí ela vai te ouvir, porque ela vai saber que você vai falar da parte do Senhor. Elias agora sai de Sarepta, da fornalha, porque a fornalha é para queimar a escória. O que não presta tem que sair, irmãos. O fogo do Espírito é para isso. Ele arde no coração do crente para a escória ser expurgada da nossa vida. E Deus levou Elias até o Monte Carmelo. Quando Elias chegou no Monte Carmelo, a situação era a seguinte: Acabe chamou Elias e disse: Elias, você é um perturbador em Israel, você está perturbando, porque a revelação perturba Acabe, sabia? Acabe não gosta de revelação, Acabe não gosta de palavra revelada, Acabe não gosta de clamor pelo sangue de Jesus, Acabe não gosta de nada disso, isso perturba Acabe. Chegou no Monte Carmelo, estava lá os profetas de Baal e Elias. Os profetas de Baal sacrificaram, Baal estava dormindo, Baal tinha ido passear, e Elias sacrificou. Em que momento? A hora da tarde. A hora da tarde é a hora do sacrifício de Jesus, a hora do sacrifício da tarde. Quando Elias sacrificou, mas antes, o que Elias fez? Antes do sacrifício, Elias reparou o altar que estava quebrado. Todo mundo quer bênção, todo mundo quer fogo, né? Nós estamos na época agora, o jovem gosta de fogo, eu também gosto de fogo. Eu também gosto do fogo, né? Agora, fogo é com altar restaurado. Fogo de animação e tudo, e está no pecado, não dá não, irmão. Fogo, você tem que restaurar o altar que está quebrado. Tá? O altar está quebrado na sua vida, o altar da comunhão, o altar da adoração, restaura o altar, porque o fogo vai cair, depois do altar restaurado. Igual o altar, restaurou o altar, colocou em ordem as 12 pedras, que é a doutrina apostólica,
a doutrina, antes do fogo cair, a igreja precisa ser doutrinada. O fogo é importante na vida da igreja, em uma igreja que tem doutrina. A igreja doutrinada, colocou em ordem, reparou o altar, colocou em ordem as 12 pedras, colocou ali a lenha sobre o altar, e em cima da lenha, ele colocou o bezerro. E aí ele foi orar. Quando ele orou, o fogo caiu do céu. O fogo caiu porque Deus, quando ele olhou do céu, ele não estava vendo lenha. O fogo não vai cair se Deus vê só lenha aqui em nós. Sabe por que o fogo está caindo na obra? O fogo está caindo porque sobre a igreja, sobre a lenha, tem o poder do sangue de Jesus. E sabe a primeira coisa que o cidadão faz quando ele abandona o Espírito Santo? A primeira coisa que ele faz é negar o sangue. Sabe por que ele nega o sangue? Porque o sangue é que te dá comunhão com o Espírito Santo. É o sangue de Jesus que te leva a entrar no santuário. Como ele perde a bênção do Espírito Santo, a primeira coisa que o cidadão faz, quando ele perde a bênção, ele nega o sangue. Ele fica só com a lenha. E não tem fogo, não tem nada. Ele acha que tem, mas não tem. Não, agora nós estamos com doutrina. A doutrina, não sei o quê, porque... mas sem sangue. Quando Elias orou, o fogo caiu do céu. Porque quando o fogo cai, a definição vem. O crente, caiu o fogo do céu, o povo começou a dizer, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Uma igreja, ela está ajustada, doutrinada, entendeu o valor do poder do sangue de Jesus. Você pode orar, pode fazer vigília, irmão. Se a igreja está doutrinada, faz vigília, porque o fogo vai cair do céu. E quando o fogo cair, sabe o que vai acontecer no coração dos irmãos? Definição. Eles vão dizer, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Fogo é para dar definição. Fogo é para posicionar o homem, para entender, só o Senhor é Deus. Fogo não é para animação não, fogo é para definir o homem no caminho. Elias saiu do Monte Carmelo, foi para Horebe. Chegou em Horebe. Quando Elias acabou, saiu do Carmelo, do Carmelo, Elias ouviu a notícia. Elias, os profetas de Baal morreram aqui e Jezabel disse que vai te matar também. E eu vou dizer uma coisa aqui para os irmãos, hein? Jezabel não tem poder sobre você. Jezabel pode te ameaçar, mas Jezabel não pode te tocar. E se Deus permitir Jezabel te tocar, só se Deus permitir. Se Deus não permitir, não tem ninguém que te toque, irmão. Não tem ninguém que vai tocar em você. Quando Jezabel disse assim, vou te matar, Elias. Elias fugiu. Aí a Bíblia diz, sabe o quê? Ele caminhou o caminho de um dia. Quando você caminha o caminho de um dia, sabe o que você faz? Você pede a morte. Porque no caminho de 3 dias, você só pede a vida. Elias caminhou o caminho de um dia, deitou-se embaixo de um zimbro e disse, quero morrer. Não aguento mais. O caminho de um dia só faz você pedir a morte. Mas o caminho da obra é caminho de 3 dias, é morte e ressurreição de Jesus. O senhor é paciente, né? O senhor é sempre misericordioso, alimentou Elias. Vamos, Elias, acorda, comeu, bebeu, voltou para dormir. O senhor disse, levanta, Elias, come e bebe, porque muito comprido ainda é o caminho. Irmão, o caminho é muito comprido. Levanta, come e bebe. Está fraquinho, subiu ao Manaim hoje, Deus vai te fortalecer. E a Bíblia diz que com a força daquela comida, Elias caminhou 40 dias e 40 noites. O alimento de Deus é assim, você vem para o Manaim, você vai caminhar 40 dias e 40 noites. Você vai caminhar e você vai passar pela prova. 40 é a prova. Elias foi parar lá no Monte Horebe. Quando ele chegou no Monte Horebe, olha como é que gente é difícil, hein? Chegou no Monte Horebe, sabe o primeiro lugar que Elias foi no Monte Horebe? Entrou dentro de uma caverna. Quando você acha que o cidadão recebeu uma bênção, como é que está, irmão? Estou meio abatido, as lutas, entrei na caverna aqui, sabe como é que é? Só eu restei, e só eu sou fiel aqui. Elias,
Eu tenho ainda 7.000, Elias, que não se dobraram diante de Baal. Não tem só você na minha obra, não, Elias. Não tem só você, não. Quando o cidadão fica muito dodóizinho, ele fica, é porque eu sou. Não. O Senhor tem a perfeição de um grupo da igreja fiel, que não se dobrou diante de Baal. Elias entrou na caverna, sabe o que o Senhor disse para ele? O que você está fazendo aqui, Elias? Irmão, vamos sair da caverna hoje, hein? Olha, nós vamos encerrar aqui esse seminário, essa primeira parte da manhã, mas Deus não quer ninguém na caverna. Ah, estou abatido. Não, Deus vai te erguer, o Senhor vai te sustentar. Sai da caverna, Elias. Eu quero falar com você, Elias. E sabe como o Senhor falou com ele? Lá no Monte Carmelo foi fogo do céu, mas em Horebe foi uma voz mansa e delicada. O Senhor é assim. Elias ali, ele ouviu o seguinte: você vai ungir outro profeta em teu lugar. Às vezes o Senhor chega um pastor e diz assim: ó, pastor, você vai sair dessa igreja e vai para outra. Ah, companheiro, eu acho que não está na minha hora de sair. Ah, por que não? Elias, quando o Senhor disse para ele: você vai ungir outro profeta em teu lugar, ele disse amém. Quem é? Não, você vai ungir Eliseu, profeta em teu lugar. Está tudo certo. Queridos, a obra, o ministério desta obra é levantado por revelação, para obedecer a revelação. Não é para fazer o que quer, não, é para obedecer a revelação. Unge outro em teu lugar. E os dois foram caminhando, Elias e Eliseu, dali para frente. Chegaram ao Jordão, e a Bíblia diz assim: e os dois passaram o Jordão juntos. Ministério sem lealdade, não existe ministério sem lealdade. Eliseu era leal a Elias. Eles passaram juntos, eles não se desgrudaram, não. Sabe o que Eliseu pediu? Elias disse assim: pede o que queres. Pede o que queres. Elias disse: Eliseu disse: eu quero porção dobrada do teu espírito. Sabe o que significa isso, irmãos? Eliseu admirava profundamente Elias. Eliseu se espelhava em Elias. Nós chegamos até aqui, e eu me lembro quando eu vi a Manaim, primeira vez, ouvi as aulas e tudo, e quando eu vi os irmãos, estavam trazendo a palavra, eu disse assim: Senhor, eu quero ser um servo como aquele homem ali. Eliseu queria ser um homem como Elias. Eliseu queria ser um homem cheio do Espírito Santo. Ele disse: eu quero porção dobrada do teu Espírito, do Espírito que está sobre a sua vida. O apóstolo Paulo diz assim: sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós chegamos até aqui, mas nós tivemos quem imitar. Aqueles que imitaram a Jesus, os servos do Senhor, que iniciaram a igreja, que iniciaram esta obra, que Deus os comissionou. Eliseu olhou para Elias e disse: eu quero porção dobrada do teu espírito. Eles passaram juntos. Não existe ministério sem lealdade, sem entender o que é governo, sem entender que a revelação vai prevalecer. O dia que nós não quisermos mais revelação, nós fazemos o que quiser da nossa vida. Mas enquanto nós formos dirigidos por revelação, queridos, nós vamos passar juntos. Eliseu e Elias estavam juntos. Só uma coisa pode nos separar: a carruagem de fogo. Só uma coisa pode separar os ministérios: a carruagem de fogo. Foi a experiência que Deus deu ao pastor Jairo. No dia do aniversário dele, a única visão o irmão teve foi uma carruagem de fogo que passava quando Jairo fez 92 anos. A carruagem de fogo passava e levava Jairo. E foi transmitido agora, no culto.
onde o corpo dele estava sendo velado ali, no culto de glorificação pelo passamento do nosso irmão. Foi transmitido. A única coisa que separa os ministérios desta obra é carruagem de fogo. Inimizade, contenda, essa coisa não separa não, hein? Só separa quem já perdeu a bênção. Quem já ficou no meio do caminho, vai ficando. Quem entendeu, obra, está junto. Só uma coisa pode nos separar: a carruagem de fogo. O senhor pode querer levar um na frente do outro aqui, pode ser. Como diz o pastor Gedeuti, não quero furar fila, né? Ninguém quer furar fila. Não deixa, o senhor tem um tempo para cada um. Mas nós vamos encerrar essa aula dizendo uma coisa. Elias virou-se para Eliseu. O senhor havia dito: Eliseu, eu vou passar. O senhor tinha dito isso para Elias. Elias, eu vou te tomar, eu vou te levar. Você vai ungir Eliseu. E Elias disse: pede o que queres. Eu quero convidar você a pedir o que você quer. Eu espero que você queira o mesmo que Elias quis. Nós vamos colocar de pé, porque o que nós queremos é o que Eliseu queria. Pede o que queres, irmão. Eu quero te convidar aqui para encerrar essa manhã dizendo: eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre Elias. Eu quero porção dobrada.